Tudo bem, moçada? No vídeo anterior, então, a título de introdução da análise institucional, que seria, então, como eu ressaltei, uma espécie de apogeu do movimento institucionalista, embora em relação a isso haja, claro, vozes discordantes, eu assinalava para vocês, entretanto, que imediatamente antes da análise institucional surgiu um movimento chamado antipsiquiatria, que pela sua natureza absolutamente crítica com relação à instituição psiquiátrica, propondo mesmo a sua extinção e trazendo a ideia de que as doenças mentais simplesmente não existiriam, seriam construções históricas, né? Proposta para a qual eles contaram involuntariamente, é verdade, com a ajuda poderosa do livro A História da Loucura na Idade Clássica, escrito pelo Foucault, né? Que foi lançado na mesma época em que a antipsiquiatria surgiu, fortuitamente, casualmente. Então a análise institucional diz que a antipsiquiatria foi o único movimento verdadeiramente institucionalista na medida em que pôs em xeque aquilo que realmente traduz as instituições, que são suas normas de funcionamento, né? Então vemos isso. Só que existiu um outro movimento institucionalista, ainda mais radical do que o das pedagogias institucionais, no que diz respeito às propostas de transformação da escola, mas que não teve, à semelhança da antipsiquiatria, um destino muito glorioso, né? Esse movimento, que hoje inclusive não é muito lembrado, é pouco falado, mas que eu considero bastante importante, né? Até porque a gente falou de propostas de reforma do hospital psiquiátrico, propostas de reforma da escola, propostas de destruição, de desbaratamento, de crítica radical ao hospital psiquiátrico, representado pela antipsiquiatria, mas no caso da escola, pelas mãos de um teórico que tem um nome pegadíssimo, né? Ivan Illich. E por que Ivan Illich, para quem não sabe, é um nome pegadíssimo? Porque é o nome verdadeiro de ninguém mais, ninguém menos que Lenin, né? O líder sanguinário, diga-se passagem, né? Genocida da Revolução Bolchevique, e que, graças a Deus, foi levado rapidamente pelo diabo, né? Alguns anos depois da Revolução Bolchevique, só que foi sucedido pelo próprio diabo, né? O Stalin, que ficou no poder 30 anos e matou provavelmente 100 a 150 milhões de pessoas da própria população russa, muitos ex-camaradas, muitos ex-revolucionários, a título de instaurar uma sociedade igualitária, justa, humanitária, né? Quer dizer, a gente escuta falar disso ainda hoje em dia, né? Aí nos PSOLs da vida, né? A mentira deslavada de que possa haver liberdade, respeito a direitos sob o signo do socialismo em qualquer das suas acepções. Então, isso é uma das grandes mentiras da humanidade, né? Que, entretanto, infelizmente, em função do nosso retardo mental no Brasil, é muito popular. Então, o Ivan Illich, né, que já nasce com essa marca do significante que representa seu próprio nome, né, quase que construindo um destino para ele, mas destino não existe, nos ensina a psicanálise, né? O que existe são escolhas do sujeito. Então ele podia, por exemplo, ter entrado com um processo na vara de família lá do país onde ele nasceu, foi registrado, e mudar esse nome infame. Mas ele não só manteve o nome, como procurou estabelecer no campo das propostas de transformação da escola, um movimento semelhante, que levou então o nome de anti-escola, por uma espécie de homenagem, de paráfrase, se vocês me perdoem o termo rebuscado lá das figuras de linguagem, que havia procurado destruir a instituição psiquiátrica, a antipsiquiatria. Então, Ivan Illich, com a anti-escola,
que não durou tanto quanto a antipsiquiatria, propôs justamente uma análise tão drástica da escola que, no limite, extinguiria a escola. Então, veja, a gente vai de pedagogia tradicional para pedagogia crítica, de pedagogia crítica para pedagogias institucionais, e chegamos no cume das propostas, né, que seria, então, a antipsiquiatria, a anti-escola, né, que propõe, então, não uma igualdade entre professores e alunos, não um apequenamento do papel do professor no processo de aprendizagem, mas sim que esse protagonismo seria dos próprios alunos, a tal da autogestão pedagógica. E chegamos, então, na anti-escola, à extinção da própria instituição da escola, porque, à semelhança do movimento da antipsiquiatria, a escola também não teria jeito, né? Vejam que, muito fora do âmbito do institucionalismo, houve dois homens muito eminentes, né? Grandes frasistas, construtores de frases memoráveis, em dois campos diferentes da cultura, né? Um no campo do humor, Groucho Marx, que foi o único Marx que prestou, né, em toda a história, e o Oscar Wilde, o grande romancista e teatrólogo irlandês do século XIX. E por que eu estou mencionando o nome desses dois ilustres personagens? Porque eles, sem nunca terem sido institucionalistas, evidentemente, cunharam duas frases que são absolutamente demolidoras da escola, qualquer que ela seja. Pode ser o pré-primário, pode ser a pós-graduação em psicologia, tá? Pode ser o doutorado em ciências humanas, né? Em qualquer coisa, qualquer campo do saber. Então, Oscar Wilde diz o seguinte: a educação, sem sombra de dúvida, é algo extremamente importante. Só há um problema: nada do que vale a pena conhecer pode ser ensinado. Portanto, não seria preciso escola. Para ser psicólogo, vocês não precisariam fazer 5 anos de curso, embora eu saiba que esses 5 anos estão sendo e serão, no final, aproveitados por você com enorme prazer, né? Com grande alegria e felicidade, né? Já está sendo, né? E a frase do Groucho Marx, né? Um grande humorista norte-americano, diz o seguinte: o tempo que passei na escola não prejudicou a minha formação. Ou seja, um dos pressupostos fundamentais da instituição da escola é o de que ela é indispensável, ao de que ela é produtiva, de que ela é essencial, não só no processo educacional de todos nós, mas na própria construção da sociedade futura, que é a pegada das pedagogias críticas e das pedagogias institucionais. Sem saber disso, Oscar Wilde e Groucho Marx, zombeteiramente, cinicamente, né, todo o pensamento verdadeiro que existe é cínico, porque se eu não falei para vocês antes, vou dizê-lo agora, o cinismo é uma forma de encarar a vida como ela é, enquanto que a hipocrisia é a forma de ver a vida como nós gostaríamos que ela fosse. Por isso, na política, a gente encontra mais hipócritas do que cínicos. E toda vez que alguém cínico aparece na política, é demonizado, porque nós só queremos ouvir, ser emprenhados pelos ouvidos, com palavras adocicadas, apaziguadoras. Mas a vida não é isso de fato. Nós conhecemos isso, mas não queremos saber disso. E se alguém nos faz saber disto, ainda que rapidamente, ainda que por vezes inadequadamente, nós rechaçamos essa versão porque preferimos as hipocrisias da vida cotidiana que nos embalam os sonhos de uma paz que nós jamais temos. Inclusive, para começar, na escola.